Oi, oi, queridos. Aqui é o Mr. Lima, professor Gustavo. Are you guys good? You guys are okay? I hope you guys are. So please, guys, grab your notebook, grab your conversation notebook, because we are going to start our revision, okay? We are going to review some topics. Então, vamos lá revisar alguns tópicos na aula de hoje, sétimo ano, aula de conversation. Desculpa, aula de inglês. Então, pegue, por favor, o seu livro de inglês, o seu caderno de inglês, que hoje nós vamos revisar alguns tópicos. Os tópicos são esses daí que você está vendo aqui na Escola Dinâmica, a nossa melhor escola de todas. Então, vamos lá. Nós vamos revisar Prepositions of Time. Depois, vamos fazer uma atividade com o próprio tema, Prepositions of Time. Atividade com Past Continuous. E then, we are going to have Comparative Forms Exercise. Então, depois teremos atividade com Comparative Forms. Então, vamos lá. Aqui temos uma pequena revisão com prepositions. As preposições que o tio escolheu são as mesmas que caíram na prova, né, que estão na prova de vocês de inglês. São elas in, on and at, certo? E tratando elas, e aqui nós trazemos elas para mostrar quando basicamente a gente usa cada uma delas. Falando de in, a gente pode usar o in falando de décadas, anos, meses, semanas. Isso quando a gente trata de tempo. De locais são outro assunto, né, que ainda não caiu nessa prova. A gente pode falar também sobre séculos aqui, centuries. Então, só lembrando, centuries, decades, years, months, and weeks. Por exemplo, the 80s, the 1800, the 18,000. Years, 1970, 1981, July, May, 2 weeks. Então, temos alguns exemplos. Então, ele é mais geral, usamos em termos mais gerais. Mais específico, né, e aí vai aprofundando até chegar em at, temos o uso do on. O on, ele é usado, por exemplo, em datas específicas, quando a gente usa o mês, o dia e o ano em que ocorreu, por exemplo, um evento específico naquele ano. Assim como days, dias do ano em específico, fins de semana, dias da semana também, são outros exemplos também que a gente pode usar. E é também na expressão the weekend. O at é muito mais específico e tem algumas restrições. Nós usamos em horas, períodos do dia, né? Como 7 a.m., 12 o'clock, 5 p.m. At 5 p.m., at 12 o'clock, at 7 o'clock. Então, baseado nesses exemplos, eu quero que vocês tentem responder o que o tio vai mostrar a partir de agora. Vamos lá, mãos à obra. Pronto, eu quero que vocês, baseados nisso, tentem responder com in, at ou on e completar essas 20 frasezinhas aqui que seguem, tá bom? O tio vai dar algum tempinho para vocês tentarem completar.
Então, amores, o tio está de volta. Espero que tenham conseguido completar de maneira correta os espaços em branco com as preposições de tempo in, at e on. Vamos para o próximo exercício, então. O próximo exercício é sobre past continuous. Past continuous. Vamos lá. No início do exercício, temos o seguinte. Temos a seguinte revisão. Quanto ao uso do past continuous, temos o uso em afirmação e em negação e também em interrogação. Vamos lá. O past continuous, ele pode ser usado tanto nas suas formas de was e were, e o que difere o uso de was e were é justamente o pronome pessoal usado. Was, usamos para he, she, it, ou seja, para a terceira pessoa do singular, assim como para I também, a primeira pessoa do singular. I was, he, she, it was. Para as demais pessoas, usaremos o were. Were, como vocês podem ver aqui. Was e were nada mais é do que o tempo, o verbo to be no tempo passado, certo? O verbo to be expresso na sua forma passada. Então, o verbo to be no presente nós temos am, is e are, só que no passado nós temos duas formas, que é o was e o were. Na forma afirmativa, nós podemos falar I was playing, you were playing, he was playing, they were playing, né? Ou seja, o que a gente precisa como estrutura para uma afirmação é um pronome pessoal, verbo to be no passado, pode ser was ou were, e o verbo principal, desculpa, com ing. Na negação, no entanto, uma coisa é adicionada. Como vocês podem ver aí, o que é adicionado na estrutura é o NT ou not, né, nessa contração aí. Portanto, para negar, a gente precisa usar o not, o não. Né? I wasn't playing. Eu não estava jogando. Assim como no passado eu estava jogando, I was playing, aqui vai ficar wasn't playing, eu adiciono not junto com was, então fica wasn't. Com were, a adição de not com were vai ficar com essa contração aí que vocês podem ver, weren't, certo? You weren't playing, we weren't playing, they weren't playing, ok? Então, was mais not, a contração é wasn't, e were mais not, a contração é weren't. Perguntando, né, ainda no past continuous, eu posso utilizar essas formas que vocês podem ver aí. Was I, were I, aqui embaixo, olha, à esquerda. Were I, was he, was it, were we, were they. São formas possíveis de se perguntar. Lembrando que usaremos sempre o was com I, you, com I, he, she, it, e o were usaremos com you, we, they, certo? De que forma, professor, em perguntas inverteremos a ordem da afirmação? Em perguntas colocaremos o verbo to be no passado na frente, ou seja, was e were, seguido pelo pronome pessoal e o verbo com ing. E para responder, yes, I was, se a resposta for afirmativa, ou yes, you were, ou yes, we were, ou yes, she was, por aí vai, seguindo esse modelo aqui da esquerda, e na direita, negação, certo? No, I wasn't. No, you weren't. No, he wasn't. No, it wasn't. E por aí vai, seguindo essa tabelinha aqui da direita. Okay? Então, esquerda e direita estão alguns modelos de respostas curtas. Eu quero, no entanto, agora que vocês observem essas frases aqui e tentem completá-las, né? Completar os espaços em branco. Eu vou deixar aqui, tem uns 15 perguntas, eu vou deixar aqui de 1 a 10 para vocês observarem, por enquanto, e depois eu vou abaixar mais para vocês observarem até a 15, ok? Então, tentem, então, queridos, respondê-las com os espaços que faltam. Já já eu volto.
E aí, amores, conseguiram realizar? O tio vai abaixar mais um pouquinho para que vocês consigam fazer agora as 5 frases restantes. E aí, tudo certo com vocês? O tio vai pedir para que quem não conseguiu finalizar, dá um pause agora no vídeo, dá uma pausa e tenta finalizar agora com calma, porque agora a gente vai iniciar um próximo exercício. O próximo exercício é sobre comparative forms. Vamos dar uma observada. Formas comparativas. Quero saber se vocês lembram desse conteúdo. E nesse conteúdo de comparative forms, está projetado já aí na tela de vocês, o tio vai pedir para que vocês, observando essas sentenças, tanto as A quanto B, vocês têm que completar tanto com comparativo ou com superlativo. Lembrando, comparativo de superioridade, né? A gente adiciona R no final.
do adjetivo. Isso se o adjetivo, se o comparativo for regular. Se não for regular, ele modifica completamente. Se for superlativo, a gente coloca o D no início e, em geral, adiciona ST no final. Essa é a regra de ouro. Sendo que ele pode ser também um comparativo irregular e não obedecer essa regra. Então, lembrando, comparativo adiciona R no final, ER, e superlativo é ST. E a pergunta que pode surgir é o seguinte: quando usamos comparativos e quando usamos superlativo? O comparativo nós usamos quando comparamos dois itens, duas pessoas, dois animais, dois eventos, dois lugares, duas coisas. O superlativo comparamos um item, uma coisa, uma pessoa com as demais, com todas as outras. Sendo ela, então, por exemplo, a melhor de todas, a superior de todas, a mais inteligente de todas. Esse é o superlativo. O comparativo, por exemplo, de superioridade, eu sou mais inteligente que ele. Eu sou menos gordo que ele. Então, estou me comparando com outra pessoa. Eu posso dizer, por exemplo, que aquela casa é menor que a casa ao lado. Esse é o comparativo. Então, comparo duas coisas. O superlativo é com as demais ou com todas as outras. Então, o tio vai pedir para que vocês tentem agora, nesse último exercício, responder essas questões aqui com os seus comparativos ou superlativos baseados nesses adjetivos aqui, e depois as de baixo também, certo? Eu vou dar um tempo para vocês. O tio está de volta para dizer o seguinte: quem não conseguiu finalizar esse exercício aqui de cima, o tio pede que dê uma pausa para tentar completar, ou dê um print, né? Porque agora o tio vai arrastar para de baixo, para vocês tentarem completar. Tá bom? Também é de baixo. Já já a gente finaliza. Mais alguns minutinhos para vocês.
Tá super fácil, tá, gente? Ok, amores? Então, a gente finaliza a aula por aqui. Lembrando para vocês que nós fizemos uma breve revisão sobre prepositions of time, sobre in, on e at, past continuous e comparative forms. Trabalhamos com comparativo e superlativo também. Assim, a gente se vê na próxima aula. Vejo vocês. See you and have a good exam. See you, guys.